Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início aqui às nossas aulas de Sociologia do terceiro ano. Então nós vamos pegar o livro didático de vocês e vamos iniciar a partir da unidade 3. Lembrando que o livro didático que vocês utilizam aqui na nossa escola, ele é para os 3 anos, né? Então unidade 1 primeiro ano, unidade 2 segundo ano e a unidade 3 para o terceiro ano, onde nós vamos começar a ver aqui os capítulos que falam muito sobre os direitos, nossos direitos de cidadão dentro de uma sociedade, tá? Então a gente tem aqui, ó, relações sociais contemporâneas. E aí o texto fala, ó, agora vocês estão prontos para um novo desafio. Esta unidade apresenta questões temáticas mais específicas que afligem diretamente os jovens no mundo atual. Vamos a elas. Vamos lá. A gente vai começar com o capítulo 17, que se chama Espaços de Dor e de Esperança, a questão urbana. Esse capítulo ele começa com um texto, ó, que fala sobre enchentes em São Paulo revelam falta de planejamento urbano. Vamos ler esse texto, depois vamos tentar entender o que os autores do livro querem passar aqui para a gente, galera. Vamos lá. Ó. Quem não reside na cidade de São Paulo acompanhou espantado pela TV as enchentes praticamente diárias provocadas pelas chuvas que atingiram a região em janeiro de 2010, provocando mortes e milhares de desabrigados, com quase 26 mil pessoas sendo obrigadas a deixar as suas casas. Um dos bairros mais atingidos foi o Jardim Pantanal, situado na zona leste, na várzea do rio Tietê. Segundo os dados divulgados, o volume de chuva durante todo o mês chegou a 480,5 milímetros, que representou o dobro da média habitual dessa época do ano e é o maior volume de água registrado desde 1947. As chuvas continuaram a cair em fevereiro, com os primeiros 4 dias registrando 61% acima da média histórica. Continuando aqui, ó. Ao ser entrevistado pela jornalista Thalita Moschiuti, o arquiteto e urbanista Kazuo Nakano, do Instituto Polis, alertou que o modelo de urbanização implementado na região foi errado. As inundações foram provocadas pela ocupação humana inadequada, com a impermeabilização do solo provocada pelo asfaltamento às margens dos rios. Além disso, os leitos dos maiores rios, Tietê, Pinheiros e Tamanduateí, foram alterados de forma inadequada, perdendo suas curvas naturais e sendo transformados em canais com linhas retas. Segundo Nakano, é preciso reformular o jeito de ocupar os espaços das várzeas de rios e córregos, abrir os rios, liberar o solo. Essa é uma medida estrutural e de planejamento para longo prazo. O grande problema é que uma intervenção desse tipo nos dias de hoje enfrentaria resistências de todos os grupos sociais envolvidos, inclusive grandes proprietários de imóveis. Por este motivo, a prefeitura da cidade decidiu pela implantação do projeto Bolsa Enchente, um benefício financeiro concedido aos desabrigados para que possam sair de suas casas localizadas nos bairros alagados e pagar o aluguel de outro imóvel. Trata-se de medidas apenas paliativas, quer dizer, que não resolvem o problema, pois não levam em conta uma série de aspectos como, por exemplo, a necessidade da reforma da galeria fluvial. Nakano afirma que o mapa de galerias de águas fluviais é de 7 anos atrás. É necessário ainda atualizar os mapas dos pontos de alagamento geológico e de infraestrutura, como esgoto, aponta, destacando que não há serviço de manutenção dessas galerias. Outro problema apontado pelo urbanista que agrava esse cenário são os inúmeros lixões clandestinos existentes em São Paulo. Então aqui, ó, declarações de Kazuo Nakano, jornalista Thalita Moschiuti, na reportagem, do título publicado pelo portal Aprendiz em 11 de 2 de 2010, tá? E aqui tem um site onde está disponível essa reportagem. E isso aqui foi acessado pelos autores do livro no dia 16 de janeiro de 2016. Vamos lá, agora vamos ler quais são as perguntas aqui que a gente tem no texto. Tá, ó. A notícia anterior poderia se referir a inúmeras cidades brasileiras de norte a sul do país, capitais ou não, pertencentes a regiões metropolitanas ou situadas no interior.
Poderíamos dizer também que as causas geralmente apontadas por esse tipo de problema em todos esses lugares estão relacionadas à ausência de planejamento urbano. Exatamente a questão principal presente no título da matéria publicada sobre a cidade de São Paulo. Aí continuando, ó. Você percebeu que a própria reportagem, ao se preocupar em entrevistar um especialista sobre o assunto, aponta a ocupação humana inadequada como uma causa para esse tipo de tragédia? Por que será que isso ocorre? Os homens, ao se organizarem em sociedade e construírem e habitarem as suas cidades, não teriam como prever antecipadamente esses problemas? Então aqui, galera, a gente tem os primeiros questionamentos que os autores do livro colocam para a gente a partir do texto que eles colocaram primeiro, que era essa reportagem. Então, o título do nosso capítulo é justamente a questão urbana. E aí ele coloca um problema urbano gravíssimo que ocorre no Brasil, e aí depois ele coloca aqui que pode acontecer tanto nas grandes cidades, como na região metropolitana, como no interior do país, e que na reportagem a grande preocupação era colocar um especialista em urbanização para falar os motivos pelos quais aquelas enchentes acontecem recorrentemente. E ele coloca que o primeiro grande motivo é a falta de planejamento urbano. Então, nós vivemos em cidades em que elas não foram planejadas, ou seja, não se teve o cuidado de se buscar conhecimento científico para entender que asfaltar as margens dos rios ia fazer com que as enchentes piorassem. Desviar o curso dos rios ia fazer com que as enchentes piorassem. E isso afetando cada vez mais a cidade, trazendo essas tragédias que a gente vê de vez em quando na televisão, né, de cidades sendo alagadas, que várias pessoas perdendo as casas, algumas morrendo, inclusive, né? Não que não fosse haver enchentes nas cidades devido à grande quantidade de chuvas. Isso é extremamente comum, principalmente em cidades que são cortadas por rios. O problema é que essa ação inadequada do ser humano, ela agrava esses problemas e faz com que eles não sejam resolvidos, certo? Então vamos lá para a próxima. Deixa eu ver. Continuando aqui, ó, na mesma página, tá? Podemos responder que sim, e desde os tempos mais remotos, um exemplo histórico é a civilização Inca, que formou um vasto império na América do Sul, abrangendo partes dos atuais Chile, Argentina, Peru, Bolívia, Equador e Colômbia, construindo no século XV a cidade sagrada de Machu Picchu, a mais de 2.400 metros de altitude na Cordilheira dos Andes. Os incas utilizaram uma técnica que permitia o escoamento da água e, consequentemente, impedia a destruição que fortes tempestades, vamos voltar aqui, ó, poderiam provocar. Coincidência ou não, na mesma época em que a cidade de São Paulo sofria com as enchentes, final de janeiro de 2010, chuvas fortíssimas também atingiram o Vale Sagrado da região do Peru, onde se localiza Machu Picchu, destruindo pontes e provocando desmoronamentos nas estradas, isolando por dias os moradores e centenas de turistas. As construções seculares de Machu Picchu, no entanto, não foram afetadas em momento algum. Aqui, galera, a gente tem uma imagem, ó, desse santuário de Machu Picchu que fica no Peru, ó, que foi construído na Cordilheira dos Andes, por volta do século XV, ou seja, os anos de 1400, pelos índios incas, tá? E o que é interessante que o texto coloca aqui para a gente é que como é que uma comunidade indígena, no século XV, conseguia fazer construções que eram resistentes à ação do tempo e hoje em dia as pessoas nas grandes cidades não conseguem, tá? Isso é que é interessante, porque eles levavam em consideração justamente a ação da natureza. Eles sabiam que lá chovia, que tinham grandes tempestades, então eles pensaram nisso na hora de construir. Parece que as pessoas, né, as sociedades atuais, elas não pensam nesse processo. E aí, quando elas veem as grandes enchentes, elas também não têm nenhum tipo de ação, ou quando tem, quando o texto coloca aqui em cima, são as chamadas ações paliativas. O que seria uma ação paliativa? É algo para
para resolver ali o problema naquele momento, dar pelo menos uma assistência ali naquele momento, mas que não vai de forma alguma proteger a cidade contra novas chuvas que virão. Então, o especialista ele coloca que é necessário fazer todo um reordenamento da cidade para que quando vem uma tempestade dessa, ela não afete da mesma maneira, né? Ou seja, não destrua casas, não tenha uma enchente tão grande. Só que hoje em dia, para se fazer esse processo, é muito complicado, porque são áreas que já são habitadas, são áreas que já têm uma dinâmica da cidade, e tantos setores ricos, né, setores dos industriais, as pessoas que têm empresas naqueles locais, ou mesmo dos moradores daqueles locais, eles encontrariam muita resistência em fazer essas alterações agora. Então, esse planejamento deveria ter sido feito no passado, mas que alguma coisa precisa ser feito para que os danos dessas enchentes sejam resolvidas, tá? Aí vamos continuar aqui o capítulo. Ó. Atualmente, em diversas cidades de todas as regiões do nosso país, convivemos com enchentes e outras tragédias causadas todos os anos pelas chuvas. Será que essas tragédias poderiam ser evitadas? Como? Tá? Então, um questionamento que ele coloca aqui para a gente. Ó. Feitas estas considerações e indagações, vejamos como a sociologia nos ajuda a entender um conjunto de questões que podemos intitular de urbanas, conforme nomeamos nesse capítulo. Vamos aqui para a próxima. A origem e o desenvolvimento das cidades e da urbanização. O termo urbano é derivado do latim urbi, que significa cidade, se constituída em oposição ao termo rural. A urbanização, portanto, nasce com a sedentarização do homem, quando ele se fixa em um determinado território e passa a se dedicar também à agricultura. Portanto, assim como o urbano se opõe à rural, podemos dizer que a ideia de cidade se opõe a campo. Então, aqui a gente tem uma definição do que é urbano, que é uma coisa que a gente, intrinsecamente, todo mundo sabe o que é. Quando a gente fala sobre cidade, sobre urbanização, a gente está falando daquele meio em que você tem as chamadas grandes cidades, em contraposição ao campo, onde tem mais aquelas plantações, grandes extensões de terra. Então, a maioria das pessoas hoje em dia no mundo vivem em cidades, em urbanizações, tá? Continuando. Nas sociedades que passaram a viver também da agricultura, que podemos chamar de áreas urbanas, reuniam uma parcela bem pequena da população, já que a maior parte vivia na área rural. Nas sociedades industriais, muitos séculos depois, essa relação se inverte, com a esmagadora maioria da população migrando e se concentrando cada vez mais nas regiões urbanas, trazendo com esse movimento uma série de consequências para a vida cotidiana dos seres humanos. Aqui é outro dado histórico, galera, que vocês vão ver agora no terceiro ano, a gente está estudando também em História, justamente o momento em que a urbanização, com a segunda revolução industrial, quando a gente tem essa inversão da quantidade de pessoas que vive nas cidades e no campo. Até a revolução industrial, a maioria das pessoas vivia no campo, né? Elas estavam espalhadas no campo, plantavam, produziam, então a maioria das populações viviam espalhadas, vivendo no campo. E as cidades eram menos populosas. Com o advento da urbanização e a criação de várias indústrias, né, esse movimento ele se modifica e as cidades é que concentram num espaço muito pequeno a maioria da população, né, das sociedades. Então isso vai trazer uma série de problemas. Imaginem, muita gente vivendo no mesmo ambiente, tá? Vamos continuar. A arquiteta e historiadora Raquel Ronick apresenta um paralelo entre a construção de cidades e o aparecimento da escrita entre os homens. Segundo ela, a escrita e a cidade são fenômenos que ocorrem quase que simultaneamente, como uma necessidade de organização do trabalho coletivo a partir da geração de um determinado excedente proporcionado pela agricultura. O excedente é, ao mesmo tempo, aqui a gente já vai ver o texto, né, dessa arquiteta.
O excedente é, ao mesmo tempo, a possibilidade da existência das cidades, na medida que seus moradores são consumidores e não produtores agrícolas, e o seu resultado, na medida em que é a partir da cidade que a produção agrícola é impulsionada. Ali são concebidas e administradas as grandes obras de drenagem e irrigação, que incrementam a produtividade da terra. Ali se produzem as novas tecnologias do trabalho e da guerra. Enfim, é da cidade e através da escrita que se registra a acumulação de riquezas e de conhecimentos. Aqui, galera, é uma coisa que fica bem clara nessa questão da história, que a produção de excedentes ela é uma característica desse nosso mundo moderno, desse nosso mundo capitalista. Vamos parar para pensar um pouquinho nessa questão da produção de alimentos. Né? Esses excedentes aqui que ela está se referindo é basicamente a questão de alimentos. Ela está querendo dizer que a gente produz muito mais alimentos do que a gente precisa, tá? Mas aí você pode se perguntar, mas professor, como é que tem tanta gente passando fome, tanta gente passando necessidade? Aí é uma questão do modo de produção que as sociedades modernas escolheram, que é o capitalismo. No capitalismo, você produz uma grande quantidade de excedentes, mas isso é uma produção que não é feita para a população, isso é um negócio. Então, por exemplo, é extremamente comum, se você for nas grandes redes de distribuição de alimentos que a gente tem nas cidades, por exemplo, aqui no Ceará é a Ceasa, você chega lá e você vê toneladas de alimentos sendo jogado fora todos os dias, sendo jogado no lixo. Muitas vezes são legumes, frutas, verduras, tomate, que às vezes tem uma manchinha nela ou alguma coisinha que ficou um pouquinho amassado e eles jogam fora, tá? Esses alimentos eles são jogados fora. Eles não são, na maioria das vezes, doados às pessoas pobres, nada disso. Por quê? Porque é um negócio. Eles sabem que na ideia desses capitalistas, se eles doarem esses alimentos, as pessoas não vão comprar, vão ficar esperando lá para receber a doação. Então, é um tipo de coisa que acontece nesse mundo capitalista. Então, toneladas de alimentos são jogadas fora todos os dias, porque elas não servem mais para a venda, mas ainda servem para o consumo das pessoas, mas elas são jogadas fora porque aquilo é um negócio e não é uma produção de alimento para alimentar as pessoas, e sim para se ganhar dinheiro, tá? Vamos continuar aqui. Aqui em cima. Quando falamos da origem da vida nas cidades, nos referimos à organização da vida coletiva em um nível bem diferente daquilo que era característico dos grupos nômades. A acumulação de riquezas e de conhecimentos de que nos fala Ronick significa também a emergência de um poder urbano, de uma autoridade político-administrativa relacionada à divisão social do trabalho entre os homens. Esta divisão, vamos ver aqui, esta divisão do trabalho era encarregada, por exemplo, de gerir os excedentes e de comandar as guerras, estabelecendo uma série de hierarquias que se distribuíam de forma diferenciada no espaço urbano. Daí é que podemos entender a construção de palácios suntuosos para abrigar a realeza, templos imponentes para o culto ao sagrado, fortalezas inabaláveis defendidas pelos guerreiros, tá? Então, basicamente, galera, aqui o autor do livro ele vai traçar um contexto histórico do surgimento da urbanização, das cidades. Como é que as pessoas se organizaram em cidades, como é que elas viam essa questão da hierarquia. Ó, aqui ele vai falar sobre a questão da hierarquia, de como se cria essa divisão do trabalho, quem é que são os pobres, quem é que são os ricos, os templos, quem é que comanda uma sociedade, tá? Então vamos continuar aqui, ó. Segundo o filósofo e arqueólogo australiano Very Gordon Childe, o surgimento das primeiras cidades pode ser definido pelo termo Revolução Neolítica. Suas pesquisas apontam que o início desse processo de sedentarização teria ocorrido há cerca de 10 mil anos. Outros pesquisadores definem essas primeiras concentrações humanas como vilas neolíticas, que prosperaram e se transformaram posteriormente em cidades.
Apesar da identificação tradicional da Mesopotâmia, né, que é a cidade entre rios, o Tigres e Eufrates, como a região é que teriam, vamos continuar aqui, ó, surgido as primeiras cidades por volta de 3.500 a.C., acompanhada muitos anos depois, entre 2000 e 1500 a.C., pela ocupação humana em regiões férteis do Egito, da China e da Palestina, novas pesquisas arqueológicas continuam sendo realizadas, alterando as datas e regiões quanto à identificação da organização da vida urbana. Em relação ao continente africano, por exemplo, reconhecido cientificamente como o berço da humanidade, investigações mais recentes apontam para a prática da agricultura, vamos continuar aqui, ó, da agricultura no delta do rio Nilo entre 6.000 e 5.000 anos antes de Cristo, tá? Além disso, há ainda outros registros desse processo de sedentarização ocorrido na África, com algumas das suas características principais: agricultura, criação de gado e sistemas de escrita e metalurgia, em pequena escala, cerca de um milênio antes, no deserto ocidental, entre 12.000 a 9.000 anos antes de Cristo, na Núbia. E por fim, em 13.000 a.C., na localidade de Luquênia, próximo à atual Nairobi, no Quênia. Continuando, esta última apresentaria um grau de sofisticação na domesticação de animais tão acentuado que, segundo o antropólogo linguista e professor de estudos africanos da Universidade de Rutgers, nos Estados Unidos, Ivan Van Sertima, poderia ter se espalhado exatamente para a Mesopotâmia. Cada vez mais, portanto, apresentam-se dados que questionam a leitura eurocêntrica da história, que aponta para uma origem greco-romana da civilização ocidental, até reconhecendo em determinados estudos a contribuição do Egito, mas desconsiderando a sua caracterização como uma sociedade africana negra. Nesse trecho aqui, galera, o autor vai colocar que existem novos estudos que apontam que a vida em sociedade ela teria surgido muito antes do que os atuais livros de história colocam. Se a gente lembrar, quando a gente estudou no primeiro ano, a gente estudou a disciplina de história no primeiro ano de vocês, quase todo o primeiro ano a gente estuda história antiga, né? História antiga e depois Idade Média. E história antiga, o que a gente vai ver? Primeiro, seres humanos, né? Os seres humanos eram homens das cavernas, né? Eram nômades que eram caçadores e coletores, ou seja, eram pequenos grupos que viviam buscando o alimento, né, da caça ou de frutas que eles encontravam pelo caminho. Quando aquele alimento ficava escasso, eles migravam para outro local. Depois vai haver o processo de sedentarização da humanidade. O que é sedentarização? É quando o ser humano ele descobre, ele passa pela revolução da agricultura e ele decide, ele consegue, na verdade, ficar num único local, sem ter que ficar zanzando de um local para outro, né? Ele deixa de ser nômade e por causa da agricultura, como ele descobre a agricultura, ele vai poder plantar e colher e se alimentar ali naquele local, eles formam ali os primeiros agrupamentos humanos que depois vão crescer, vão se tornar as tribos e depois as primeiras cidades humanas. E aí, o texto coloca aqui historicamente como isso é visto nos livros didáticos e é colocado com apenas um local ali que surge ali na Mesopotâmia, Oriente Médio, mas que logo depois é transportado para a importância que vai ter a Grécia e Roma, como se o mundo ele iniciasse ali na Grécia e Roma, a história da humanidade se iniciasse ali com os gregos e os romanos. Por quê? Porque Grécia e Roma ficam na Europa. Era uma visão eurocêntrica, tá? Do mundo que prevaleceu durante muito tempo. E agora que estudos mais recentes colocam que já há muitos anos antes da civilização greco-romana, já havia grandes reinos e grandes cidades já organizadas no território africano, tá? Deixa eu ver onde foi que a gente parou. Aqui, ó.
A participação da cidade passou a significar se submeter a regras que deveriam ser seguidas por todos os seus habitantes. Tendo como referência o trabalho citado por Raquel Ronick, vamos tomar como um exemplo histórico do que estamos dizendo a polis, a cidade-estado grega, dividida territorialmente em duas, a Acrópole e a Ágora. Continuando aqui, ó. A primeira era o lugar do sagrado, do religioso. A segunda era o espaço público que reunia o conjunto de cidadãos. Com o mesmo sentido dado pelos gregos, os romanos se referiam à cidade, se referiam às suas civitas, quer dizer, a cidade no sentido da participação dos cidadãos na vida pública. Observa-se, portanto, que o conceito de polis ou de civitas se referia mais à possibilidade da participação política do habitante na cidade e não no fato dele residir na área urbana, tá? Vamos continuar aqui. Aqui a gente tem uma foto, galera, da atual Grécia. Ó. Divisão social do trabalho entre homens correspondeu à sua distribuição diferenciada no espaço urbano, como é o caso da Acrópole de Atenas, Grécia. De qualquer forma, em Roma, a cidade apresentava-se cosmopolita e urbanizada, com casas divididas em vários pavimentos, lojas, mercados, restaurantes, casas de banho, e um modelo que se expandiu pelo seu vasto império. Vamos ver esse outro trecho aqui, ó. A cidade romana, com seu território ordenado e suas instituições, contribuiu para a romanização das populações conquistadas. Seu modelo, construído segundo um traçado regular, proporcionava esquemas ágeis de circulação de público e mercadorias, indispensável numa economia mercantil em larga escala como a romana imperial. Então, aqui é um trecho de Mendes Veríssimo, tá? De 2007. Aí ele faz a pergunta aqui. Agora vamos nos transportar para a Europa na Idade Média, que apresenta diferenças substanciais com a cidade romana. A terra passa a ser o centro da produção de bens e de riquezas, continuando aqui, ó, sob o controle dos senhores feudais, que têm total autonomia em seus domínios. As cidades medievais eram construídas por terras comunais, nas quais os moradores se instalavam de forma irregular dentro das muralhas, com construções sinuosas e descontínuas, sempre em torno da igreja e dos castelos dos senhores feudais. A construção dessas cidades fortificadas no alto de montanhas era determinada pela necessidade de defesa contra exércitos inimigos. Já o lugar de moradia coincidia com o lugar de trabalho, sob o comando das chamadas corporações de ofício e sua produção artesanal. Aqui, galera, o autor ele vai colocar uma diferenciação entre o Império Romano e o início da chamada Idade Média. A gente tem que lembrar muito das aulas de história para poder entender esse trecho aqui. Ele também coloca aqui que as cidades romanas elas eram muito bem planejadas, com ruas largas, né, ó, com grande acesso para que a vida do comércio, da tramitação de pessoas dentro daquele local, ela fosse facilitada. Então, por exemplo, em Roma, há mais de 1000 anos atrás, já existia um sistema de esgoto, claro, não parecido com o que a gente tem hoje nas grandes cidades, mas já tinha um sistema de esgoto ali naquele local, tá? E ele vai colocar como isso muda quando a gente tem o esfacelamento do Império Romano e o início da Idade Média, em como vai ficar mais desordenada essa ocupação do território, ocupação da cidade pelas pessoas dentro das muralhas dos feudos durante o período da Idade Média, tá? Então aqui ele já coloca essa diferenciação. Na Idade Antiga, as cidades eram bem estruturadas, né, bem planejadas. Quando a gente passa para a Idade Média, aí a gente já vai ter uma desorganização desse espaço urbano. Aqui ele coloca aqui duas imagens, né, de como era essa visão de mundo, como era essa sociedade na Idade Média. Ó. Você vai ter os castelos aqui nesses locais e aqui do lado de fora as plantações
da sociedade dos camponeses, né, dessa sociedade feudal, tá? Aí a gente continua aqui para a gente terminar essa parte, ó. A mudança de escrita que marcou o início da era feudal foi determinada pela total desestruturação do Império Romano e abandono das suas cidades, a partir das chamadas invasões bárbaras. Ou seja, quando teve uma invasão de povos estrangeiros que ajudou a acabar de vez com o Império Romano, e faz essa nova organização que são da Idade Média, que é o feudalismo, essa estrutura urbana ela se desfaz, as pessoas vão para o campo e lá no campo eles fazem uma ocupação mais desordenada do local de convívio deles, tá? Continuando, ó. Com o tempo, a intensificação do comércio nas sociedades feudais fez surgir novas cidades no caminho das rotas comerciais. É interessante assinalar que esse fenômeno ocorreu na Europa medieval, mas também nas rotas comerciais asiáticas e africanas. Neste mundo desconhecido dos europeus, mas praticamente no mesmo tempo histórico medieval, um exemplo importante foi a cidade de Tombouctou, que servia como entreposto do vasto comércio que existia através do Saara, unindo o norte e o sul do continente africano. Tá? Aí ele coloca aqui, ó. Foi nas cidades fortificadas europeias, também conhecidas como burgos, que a atividade comercial assumiu um novo papel ao libertar os servos que passaram a migrar das terras feudais, juntamente com as amarras que o prendiam aos seus senhores. Aos poucos, a expansão comercial das cidades significou também a sua expansão política e territorial, com a unificação dos antigos feudos em reinos centralizados. Governados por monarcas absolutistas e suas linhagens nobres, com vastas regiões que passaram a utilizar uma mesma moeda. Falamos do surgimento dos poderosos estados modernos, cuja organização correspondeu aos interesses crescentes da classe mercantil e manufatureira. Nesse processo, o espaço urbano assume outro caráter, de que nos fala a professora Raquel Ronick. Galera, basicamente o que está acontecendo aqui no capítulo até agora? Ele se alongou bastante fazendo um contexto histórico atual desde o surgimento das primeiras sociedades até a chegada ali da Revolução Industrial, certo? Aqui a gente vai chegar no momento da Revolução Industrial, que vai trazer de volta as pessoas para o meio urbano, só que não mais organizados como as grandes cidades do Império Romano. A desorganização que vinha desde a Idade Média, ela passa para essas cidades na Era Moderna, da Idade Média para a Era Moderna, e ainda vai haver uma continuação no início da nossa Era Contemporânea, tá? Então, ele faz aqui um traçado histórico completo para a gente tentar entender como é que foi esse ordenamento da cidade até a gente chegar na Revolução Industrial, mais ou menos ali pelo século XIX, tá? Galera, é o seguinte, a gente vai ficar por aqui hoje dessa aula. Na próxima aula a gente volta aqui a partir da página 251, falando ainda sobre esse processo de organização da cidade. Por que as cidades elas foram tão mal ordenadas, tão mal administradas pelas pessoas, que hoje a gente sofre tanto com esses fenômenos naturais, tá certo? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula e tchau!